Olá, glória a Deus por sua palavra. Eu tenho o privilégio, a honra, debaixo da graça maravilhosa do Senhor, de transmitir a sua palavra. Gênesis capítulo 22 diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo, e a faca, e caminhando os dois juntos. Isaque então perguntou ao seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque então perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o carneiro para o holocausto? O cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, porque agora sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu o nome àquele lugar: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe são inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Gênesis capítulo 22, de 1 a 18. Eu quero transmitir uma mensagem sob o título: A Lei da Semeadura e da Colheita. Queridos, não há texto de semeadura humana, de alguém que semeou algo tão precioso e tão valioso, como esse texto de Gênesis 22, quando Deus pede a semente, o próprio filho, a Abraão. E então, já que estamos tão preocupados com semeaduras e colheitas, essas mensagens são mensagens muito pregadas sobre a lei da semeadura e colheita. No momento do culto, os pastores gastam bastante tempo, especialmente naquele momento de oferta, e às vezes falam 30 minutos ou até mais sobre a lei da semeadura e da colheita. Programas de televisão gastam muito tempo ali falando o número da conta, banco, para falar da semeadura, e todos então usam a palavra de semeadura e colheita. Então eu quero compartilhar com você sobre essa lei da semeadura e da colheita.
E tantos outros pregadores dizem que não tem que semear coisa nenhuma, muitos pregadores aí também no YouTube falam contra dízimos e ofertas, ou seja, há uma mistura de pregações e de palavras, uns a favor, uns usando psicologia de massa para arrancar sementes, outros falam muito mais de sementes e colheitas do que de qualquer outro assunto, outros falam dessa exploração e ficam com raiva. Então vamos ouvir o que a Bíblia realmente tem a nos dizer, não como, eu não estou aqui como uma pessoa que vai querer influenciar você, porque eu não me proponho a isso, eu apenas sou pregador. Eu acredito como o pregador Myles Munroe fala, o crente não tem opinião própria. O que você acha disso? Não acho nada. Vamos ver na Bíblia a Constituição do nosso país. Gosto muito dessa frase que o Myles Munroe falava, que crente não tem opinião própria, o crente tem que buscar na palavra de Deus a resposta. Então, a lei da semeadura e colheita é verdadeira. A Bíblia realmente ensina sobre isso. Deus fala muito de ofertas, de sementes. O livro de Levítico fala tantos tipos de ofertas de manjares, ofertas de expiação, ofertas de gratidão, oferta de remissão, tantos tipos de ofertas. Você vai ler lá em inúmeros tipos de ofertas de primícias. Você vai ver em Malaquias, você vai ver em Mateus, Jesus fala sobre ofertas. Jesus olhou a viúva entregando a oferta e as outras pessoas colocando as ofertas no gasofilácio e chamou a atenção de Jesus, e Jesus chamou a atenção dos discípulos. Ou seja, isso é real. Paulo falou, de Gênesis, Apocalipse se fala de ofertas. Salomão, sábio, em Eclesiastes 11 fala: de manhã semeia a tua semente, à tarde não repousa a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se essa, se aquela, ou se ambas serão boas. Ou seja, a Bíblia ensina realmente sobre sementes. Deus pede a Moisés, fala para o povo lá no deserto, trazer ouro, prata, bronze, púrpura, linho, acácia, etc., para construir o tabernáculo. Ou seja, Deus fala, Davi fala de oferta, Salomão, ou seja, a Bíblia toda fala de semeaduras e colheitas. Então eu quero, baseado nesse texto, que foi uma semente que Deus pediu a Abraão, eu quero falar com você sobre a lei da semeadura e da colheita. Como as nossas mensagens aqui são, eu espero, sejam compactas, sejam objetivas e diretas, depois você pode buscar no Espírito Santo mastigar cada detalhe. Eu quero falar de uma forma concisa, rápida, objetiva, mas que toque o seu coração pelo Espírito Santo, a lei da semeadura e da colheita. Eu vejo 5 leis ou 5 passos para essa semeadura e colheita aqui nesse texto de Gênesis 22. Em primeiro lugar, nesse texto, a primeira lei da semeadura e colheita é você e eu sabemos qual é a semente que Deus está pedindo. Então Deus chega para Abraão e diz: Abraão, mesmo aqui, me dá teu filho, teu único filho, pede uma semente. Então Abraão ali sabia que a semente era o seu filho. Então, a primeira lei da semeadura e da colheita é saber qual é a semente. Então, você deve saber quando Deus lhe pede algo, o que Deus está lhe pedindo. Então, em Êxodo 25, Deus está pedindo ouro, prata, bronze, púrpura, linho finíssimo. Então a turma, quando ele semear, sabia qual era a semente. Então, quando é oferta para os pobres, quando é oferta missionária, você sabe qual é a semente. A primeira lei da semeadura é saber qual é a semente. Nesse texto de Gênesis 22, a segunda lei da semeadura é você, na verdade, relembrar as promessas para aquela semente. O que vai acontecer com essa semeadura. Então, é o segundo passo, na verdade é o propósito da semente. Eu poderia dizer, a segunda lei da semeadura é o propósito da semente. Ela tem um propósito. O grão de trigo, se caindo na terra não morrer, fica ele só. Então o propósito é o grão de trigo morrer. Jesus está falando dele mesmo, ou seja, tem um propósito. Então a Bíblia diz em Hebreus que Abraão no coração ouviu, ele sabia qual era a semente, era o filho, então ele sabia qual era o propósito. Ele disse: não, Deus tem um propósito. Ele já me disse sobre Isaac, ele disse que Isaac vai ser o filho da promessa, ele disse que por meio dele todas as nações serão abençoadas. Então eu vou oferecê-lo, Deus vai ressuscitar, ainda vai ser mais poderoso. Então ele relembrou as promessas sobre aquela semente. Então a segunda lei da semeadura e colheita é você saber o propósito da semente. Então primeiro, saber qual é a semente. Segundo, saber qual é o propósito da semente. Terceira lei da semeadura é agir como semeador. A terceira lei. Eu sei qual é a semente, eu sei qual é o propósito, agora eu vou começar a agir como semeador. Logo no mesmo dia, de madrugada, ele já preparou o jumento, já preparou a Sara. Querida, eu vou acampar ali com meu filho adolescente, gosta muito de andar com o pai. Então ali ele começa a se preparar, pegou dois servos, a caminhada era longa, pegou 2 servos, colocou todo o que precisava colocar de mantimento para aquela caminhada. Ele se preparou. Às vezes nós esquecemos de nos preparar para semear. Vamos numa
no culto, sem o preparo antes para semear. Antes de sair de casa, nós já temos que saber não só qual a semente que Deus pede, não só o propósito da semente, mas eu tenho que agir como semeador. Essa é a terceira lei. Seu coração deve ser um coração de semeador. Paulo fala que Deus dá semente ao semeador, ao que semeia. Então é aquele preparo, é um coração já preparando, porque há pessoas que não são preparadas para serem semeadores, são só colhedores, são só mendigos. Há pessoas que têm um coração de mendigos, de pedintes e não de semeadores. Não são pessoas não creem, são pessoas que não creem que podem semear, são pessoas que já a natureza diz: eu não consigo semear nada, quem sou eu, semear para rico, e esquece que todos somos filhos de Deus. Então agir como semeador, saber qual a semente, saber qual o propósito da semente, a segunda lei, e a terceira, agir como semeador. Quarta lei da semeadura que eu vejo nesse texto é semear em adoração. Quando chegou, depois de 3 dias de caminhada, Abraão olhou para os servos e o jumento ali, deixou ali, pegou tudo que precisava pegar, a faca, a lenha, o azeite para acender o fogo, e aí ele disse: eu e o menino e o moço, o rapaz, vamos adorar o Senhor, depois voltaremos. Quarta lei de semeadura, semear em adoração. Queridos, eu sei que alguns pregadores dizem: semente boa é aquela que dói. Não concordo em nada, né, com essa afirmação. Eu não concordo, é minha discordância. Querido, quando você vai semear que está doendo, tem alguma coisa errada. Ou o cara está te explorando, ou você não está com vontade de semear, ou você não entendeu o propósito, alguma coisa está errada. Porque na minha Bíblia e na sua, Paulo fala que nesse texto de entregar, de semear, de dar alguma coisa, ele fala não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então não é com dor, é com alegria. Se você vai dar o seu tudo, vai dar um valor grande ou 2 moedas com uma viúva, tem que ser com alegria. Se você vai semear uma carona numa pessoa, mesmo você cansado, o dia inteiro cansado, está querendo voltar para casa, chegar lá, tomar um banho, mas no meio do caminho você sai do culto cansado, você tem que dar uma semeadura, uma semente, dar uma carona para a pessoa. Se vai dar essa semente, faça com alegria, porque a pessoa vai ficar muito triste se você der uma carona para ele com a cara feia. Ou seja, eu só estou dando um exemplo. Quarta lei da semeadura é semear em adoração. Eu vou semear adorando o meu Senhor, com alegria. Não é semente boa, não é a que dói. Dói certamente aquele cara que está pregando meia hora, está arrancando o seu couro. E isso não é de Deus. Arrancar semente é errado. Nós temos que semear porque nós entendemos. Essa é a quarta lei da semeadura. E a quinta e última nesse texto a quinta lei da semeadura é a entrega da semente. Isso é lei. Eu não posso semear se eu não entregar. Então ele pega Isaac, coloca ali no altar e pega a faca e vai sacrificar o filho entregando aquela semente. É a quinta lei da semeadura. Relembre comigo as 5 leis da semeadura e colheita nesse texto de Gênesis 22. Primeira lei é saber qual é a semente que Deus está pedindo. Segunda lei, saber qual é o propósito para aquela semente. Terceira lei, se viver como semeador, ter o seu coração de semeador. Quarta lei, semear em adoração. E quinta lei da semeadura e colheita é entregar a semente ou plantar a semente. Bom, eu vejo nesse texto aqui, tremendo isso, e Deus não pediu qualquer coisa, né? Pediu Isaac, mas eu quero agora passar para um ponto que Deus me falou que para mim é o principal desse texto aqui. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso, porque isso para mim é muito importante. Lembre que a primeira lei da semeadura é saber qual é a semente que Deus está pedindo. Qual era a semente realmente que Deus estava pedindo a Abraão? Preste atenção, deixa o Espírito Santo te falar. Era Isaac? Será que Deus realmente pediu Isaac? Vamos, daqui a pouco nós respondemos essa pergunta. Vá pensando aí. O que realmente Deus pediu ao povo de Israel lá no deserto? Êxodo 25, ouro, prata, bronze, púrpura, caça, linho finíssimo, então, será que era isso mesmo que Deus estava pedindo ao povo? Não, isso objetivamente mas e subjetivamente? Será que quando Jesus estava chamando a atenção dos discípulos para aquelas 2 moedas, Deus estava tão feliz por causa das 2 moedas? Ou havia algo que representava aquelas 2 moedas? Ou seja, tudo que Deus pede, objetos, alguma coisa, será que é isso mesmo que Ele está pedindo? Por exemplo, Ageu fala que Deus é dono do ouro e da prata. O que nós vamos acrescentar a Deus? Davi fala no Salmo 116, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? O que eu vou dar ao Senhor que Ele já não tenha? É difícil dar um presente para alguém que tem tudo, né? E você fica assim, puxa, o que eu vou dar para fulano? Terei de amigo secreto? O que eu darei ao Senhor se Ele já tem tudo? Tem uma música que meu filho
Mauro Ivan Júnior escreveu, que ele faz esse questionamento: o que eu vou dar ao Senhor, a um Deus que já tem tudo? E é muito linda a letra da música. Então, o que Deus realmente estava pedindo a Abraão? Voltemos para o texto. Bom, vamos ver o texto direito. Eu não tenho opinião própria, concordo com Miles Monroe. O que o texto começa dizendo? Deus colocou Abraão à prova. Abraão não sabia, mas Deus colocou Abraão à prova. Então Deus, por essa parte aí, Deus não estava pedindo Isaac. Deus não quer o teu Isaac. Eu sei que a turma pega esse versículo, principalmente aqueles que arrancam o couro das pessoas na semeadura. Desculpem falar tudo isso, porque infelizmente é verdade. Essa é a insistência das pessoas, mas Deus não está insistindo nisso. Dê o seu Isaac, dê o seu Isaac. Deus não pede o seu Isaac. Deus não pediu Isaac nesse texto. Eu vou ser bem enfático: Deus não quer Isaac. Isaac é o milagre. Isaac é a bênção que Deus deu a Abraão. Isaac demorou 25 anos para Deus dar. Deus não quer o seu Isaac. O Isaac já é de Deus, ele vai querer o que já é dele. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor, o Filho de Deus já é dele. Deus colocou Abraão à prova, então Deus não quer Isaac. Tem alguma coisa que Deus quer ali. Então o que realmente Deus quer? Olha o texto. Olha como ele fala: dá-me teu filho, teu único filho, a quem amas. Dá para fazer a associação do amor. O que Deus pede a Abraão? Deus pede o coração de Abraão. Queridos, Deus quer o coração. Você sabia que é a única coisa que Deus não tem? Deus tem tudo, menos o coração do homem. Deus só tem o coração do homem se o homem lhe der o coração, se o homem entregar o coração. Deus não rouba o coração do homem. Deus não diz: você tem que me amar, vou fazer um jeito para você me amar. Isso quem faz é o diabo, lá naquelas as mães de santo, pai de santo, tarôs, não sei o que, para forçar alguém a amar alguém que ele não ama. Querido, e aí através de encantamento, Deus não faz isso. Sabe o que realmente Deus está pedindo a Abraão? Sabe o que Deus realmente estava pedindo ao povo de Israel no deserto? Sabe o que Deus queria daqueles ricos que ofertaram ali em Jerusalém, e por isso ele chamou a atenção da viúva pobre? Sabe o que Paulo está falando quando fala de semeadura e colheita? Deus quer o seu coração. Provérbios capítulo 23, versículo 26. Você já conhece esse versículo? Provérbios 23, 26. O que Deus fala? Dá-me, filho meu, o teu coração. O nosso coração é enganoso, disse o profeta Jeremias, no capítulo 7. Nosso coração é enganoso. Mais de todas as coisas, Deus está dizendo: filho, dá-me o teu coração. Eu quero o teu coração, mas você precisa me dar. Eu não vou roubá-lo, eu não vou assaltar o seu coração, eu não vou forçá-lo. Quem força a religião, que as pessoas estão nas religiões sem nenhum amor a Deus, as pessoas semeiam porque querem ficar ricas, elas não entregam o coração ao Senhor. Elas não têm um coração em Deus, um coração em Cristo. Até quando semeiam coisas, elas choram, se emocionam porque elas vão conquistar alguma coisa lá, não porque elas amam a Deus. E Deus deu um milagre a Abraão, um velho, um senhor de 100 anos, a sua esposa com 90, e Deus lhe deu um milagre, estava ali, mas ali o coração do homem começa a amar mais o milagre do que a Deus, e Deus fala: eu quero o teu coração, você consegue me dar, Abraão? Na verdade, o que Deus pede é o teu coração, querido. Deus pede o meu coração. Eu quero dar o meu coração para o Senhor. Deus, o Senhor falou: dá-me, filho meu, o teu coração. Eu quero entregar meu coração. Quando nós entregamos o coração ao Senhor, então ofertar, querido, vai ser tranquilo. Ninguém precisa ficar falando 2 horas. Não, é verdade, não precisa falar nada. Deus já fala. Ninguém precisa ficar me manipulando psicologicamente. Eu já entrego com alegria, porque meu coração é de Deus. Quando Deus me pede então ouro, prata, bronze, púrpura, linho finíssimo, toma, Senhor, vamos construir. Quando é oferta de missões, Senhor, toma, Senhor. E aí eu vou semear e semear e semear, porque eu, na verdade, entreguei o que realmente Deus pede, que é o meu coração. E então Deus fala: Abraão, obrigado, querido, agora eu sei que você me teme, agora eu sei que você me ama, agora eu sei. Então Deus começou a falar: então tudo o que eu já prometi vai se cumprir, você vai ser abençoador de todas as nações, você vai possuir a terra dos seus inimigos, você vai ter uma descendência como as estrelas dos céus e como a areia das praias do mar. Eu vou te abençoar, eu vou concretizar todas as promessas. Querido, você precisa de muitas coisas, mas risca essa sua lista de oração. Deus sabe o que você precisa. Não vá na onda daqueles que arrancam sementes, não vá na onda daqueles que usam psicologia de massa, como Tetzel na época do Papa Leão X, e como os pregadores modernos. Não vá, entregue o seu coração a Deus. Essa é a verdadeira semente. E aí você vai obedecer as 5 leis da semeadura. Se eu sei qual é a semente, eu sei, Deus, é o meu coração.
coração, então você vai poder relembrar promessas, porque se eu entregar minha vida a Deus, Deus tem promessas, e aí você vai poder viver como semeador. Todos os dias você entrega seu coração ao Senhor, e então você vai poder viver uma semente em adoração. Todas as vezes que você sair de casa, você vai sair para adorar o Senhor. Eu e o moço vamos adorar o Senhor e voltaremos, e você vai entregar. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, confia nele, e ele tudo fará por você. Confia nele, confia nele, e ele tudo fará por você. Mas Abraão já não era crente? Era um homem cheio de fé, e Deus pede o coração. Queridos, eu quero que você pense nisso. Eu estou terminando a mensagem. Deus está pedindo teu coração. Você às vezes está 25 anos, 30 na igreja, mas ainda não entregou o coração ao Senhor. Teu coração ainda pertence à ansiedade, teu coração ainda pertence ao dinheiro, teu coração ainda pertence ao seu time de futebol. Se você quiser ler o meu livro Culto ao Futebol, você vai saber do que eu estou falando. Seu coração ainda pertence ao seu marido, seu coração ainda pertence à sua esposa, seu coração ainda pertence ao seu filho. E aí Deus diz: dá-me, filho meu, teu coração. E sabe, queridos, quando eu entrego o meu coração a Deus, essa é a semente que Deus pede. Eu tenho que saber a primeira lei da semeadura, qual é a semente. Não adianta nada entregar um monte de coisa sem o coração, como aqueles que ofertaram no templo de Jerusalém. Deus diz: eu não quero saber disso. A viúva entregou o coração. Queridos, e aí, se eu arrancar o meu coração de todas essas coisas, dos demônios que me atuam, que bombardeiam meu coração, arrancar o meu coração da raiva, do ódio, do rancor, da falta do perdão, e dizer: Deus, toma meu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus, eu guardo, não é o melhor lugar para guardar o meu coração do que nas tuas mãos. Eu entrego o meu coração a ti. Eu quero orar por você, querido, e nunca esqueça essa lei da semeadura e da colheita. Querido Deus, aqui na tua presença eu arranco o meu coração, e você possa repetir comigo essa oração aí no lugar onde você está ouvindo. Eu arranco o meu coração da ansiedade, eu quero confiar em ti. Eu arranco o meu coração do medo, eu não quero mais viver em medos. Eu arranco o meu coração do rancor, da tristeza, da amargura, da solidão, da depressão, da vontade de morrer. Eu arranco o meu coração do desejo de vingança. Eu arranco o meu coração da ligação com demônios, espíritos familiares, de gerações. Eu arranco o meu coração das mãos de Satanás. Eu arranco o meu coração dos ídolos, meu coração que está nas mãos de ídolos, sejam gospels ou não, sejam cantores, pregadores, jogadores de futebol, de voleibol, seja lá do que for. Eu arranco o meu coração dos ídolos, eu arranco o meu coração, eu rasgo a procuração que eu mesmo entreguei para Satanás, e eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu entrego o meu coração ao Senhor. Essa é a semente que o Senhor quer, que o Senhor pede. É a única coisa que o Senhor não tem, a não ser que nós lhe demos. O Senhor tem todas as coisas, o Senhor é dono do ouro e da prata. Se eu der dinheiro para o Senhor, você já tem tudo. Se eu der um filho para o Senhor, você já tem filhos. Se eu der qualquer coisa para o Senhor, você já tem, menos o meu coração, a não ser que eu te entregue. Eu te entrego, Deus, o meu coração. Eu te entrego, Deus, o meu coração. Ele é teu. E o Senhor vai transformá-lo para poder viver uma vida de vitória em vitória. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.